Fala aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Vou falar com vocês de seleção brasileira. É um vídeo bem diferente do que eu tinha pensado em fazer, porque basicamente eu tinha pensado já desde a convocação da seleção fazer um vídeo pensando como eu imaginava que o Dorival poderia encaixar um quarteto com Neymar, Rodrigo, Vinícius e Rafinha, e com a ausência do Neymar, a sensação que eu tenho é que o Dorival deixa esse plano de lado, porque ele convoca o Endrick, ele deixa de lado um camisa 10, que é o Neymar, hoje é um camisa 10, para convocar um 9, e para mim isso é uma mudança de planos do Dorival, que só pensava esse esquema se o Neymar estivesse. Ele até pode jogar ainda com os três, mais um outro jogador mais móvel, por exemplo, colocando o Savinho ou o Estevão pelo lado direito do campo, avançando o Rodrigo e o Rafinha por dentro, mas eu acho que ele tinha uma ideia muito clara de fazer isso com o Neymar, que é um jogador de mais pausa por dentro do que os outros, que são um pouco mais acelerados. Eu vou falar do perfil dos atacantes que a seleção brasileira tem e até algumas perguntas que me chegam muitas vezes e sugestões da seleção jogar com 3 zagueiros para colocar atacantes como alas, enfim, uma alternativa tática um pouco mais radical. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Antes de falar dos atacantes e das opções que o Dorival passa a ter para o ataque com o João Pedro, Endrick, Matheus Cunha, quero falar das opções que vocês têm neste mês de março lá na Insider. Muitos descontos para vocês, e se eu fosse vocês eu não perdia. Os descontos podem chegar a 35% do valor original dos produtos. Com o cupom que eu deixo aqui para vocês, que é Beckler, vocês têm 15% de desconto. E clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, vocês já vão diretamente lá para o site da Insider, para a Insider Store, onde vocês têm os 15% mais os descontos que já estão na loja. Pode chegar a 35% de desconto. Uma camiseta como essa, uma roupa como essa que a Insider tem várias opções que te deixa bem vestido, que te deixa pronto para todas as situações, que te deixa preparado para o que a sorte do dia te trouxer, com 35% de desconto. É caso de encher o carrinho nesse mês de março e não se preocupar com roupa por muito tempo. Então, se eu fosse vocês, eu não perdi essa, hein? Mês do consumidor, roupas de ótima qualidade, um ótimo custo-benefício e 35% de desconto. Com o link que está aqui, você já vai lá diretamente para o site da Insider, para a loja da Insider, para encher o seu carrinho. Não perde essa, o cupom é Beckler e o link está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Seguinte, gente, sobre os atacantes que tem hoje o Dorival Júnior para a seleção brasileira. O João Pedro é o convocado anterior, né? Assim, é o primeiro convocado, então em teoria ele parece ser o primeiro da lista para ser o 9 da seleção nesse momento. Jogador do Brighton, que não me salta muito aos olhos, a temporada do João Pedro é só regular, ele tem 8 gols na temporada, 3 deles foram de pênalti, 7 assistências, ele marcou 3 gols nos últimos 5 jogos, mas ele chegou a ter uma sequência de 14 partidas com só um gol marcado, e nesses 14 jogos ele foi titular 12 vezes. Da temporada atual do Brighton, ele não joga sempre como atacante, às vezes joga o Welbeck, às vezes ele joga numa linha um pouco mais atrás, um pouco mais pelo lado do campo, mas 14 dos 25 jogos dele na temporada, segundo o Transfer Market, foram como centroavante, não participou de 10 partidas por lesão, ele faz um gol ou dá uma assistência, participa diretamente de um gol a cada 122 minutos, está aqui na tela para vocês verem o mapa de calor do João Pedro, centralizado, um pouco mais para a esquerda, mas basicamente centralizado. E dentro da área também a gente vê vários pontinhos vermelhos, é um atacante que entra na área. Não é um 9 típico, mas é um atacante bem associativo. Sai, faz paredes, o Brighton joga muito fazendo paredes, é um jogo de muita transição do Brighton. Então a seleção brasileira, que me parece querer jogar também fazendo mais transições do que um jogo muito empurrando o adversário para trás e se posicionando no campo de ataque, pode ser interessante o perfil do João Pedro, embora os números dele não sejam muito animadores. O Endrick, o convocado depois da lesão do Neymar. 28 jogos, são muitos jogos, né, com o Real Madrid, mas a minutagem do Endrick é bem pequena, 456 minutos em campo. Aqui não entram os acréscimos. Para fins de estatísticas, não disponibilizam para a gente os acréscimos que o jogador esteve em campo, e o Endrick tem muitos minutos de acréscimos interessantes, jogos que tiveram 8, 9, 10 minutos de acréscimos e que não contam nesses 456. Dos 28 jogos que ele fez, 3 apenas como titular, ele só jogou 90 minutos uma vez. Um jogo contra o Deportivo Mineira, alguma coisa assim, pela Copa do Rei. Tem 6 gols na temporada, nenhuma assistência. 6 gols é muito pouco. Agora, se a gente for pegar pela minutagem, esses 456 minutos em campo, o Endrick participa de um gol, ele faz um gol porque ele não deu assistência, a cada 83 minutos. E para finalizar, o Matheus Cunha, que tem melhores números, embora, antes o mapa de calor do Endrick, que eu já tinha colocado na tela na edição, só esqueci de mencionar, com nada vermelho, né? Alguns pontinhos amarelinhos,
a baixa minutagem faz isso aqui é só em La Liga. Faixa central e alguma coisa mais pela direita do ataque, ele como é canhoto, né? Tem a facilidade mais de diagonais, de vez em quando ele não entra como 9, entra um pouco mais aberto pelo lado do campo, e até quando entra como 9, tende a se posicionar um pouco mais para a direita, para buscar o ângulo bom para chutar de perna esquerda. E para finalizar, o Matheus Cunha, 29 jogos, 15 gols e 4 assistências na temporada, participa de um gol a cada 125 minutos, uma média bem parecida com a do João Pedro, fez 4 dos 29 jogos como centroavante. O Matheus Cunha, de fato, não é um centroavante essa temporada pelo Wolverhampton, já a carreira dele é baseada entre jogar às vezes como atacante, às vezes numa linha de meio-campistas, é o que ele tem feito mais pelos Wolves. 5 gols nos últimos 6 jogos, vem performando bem ultimamente o Matheus Cunha. O mapa de calor dele mostra realmente como é muito mais vermelho pelo lado esquerdo do campo e pouquíssimo dentro da área, mais em faixas intermediárias de armação de jogo. O Wolverhampton é um time que faz muito poucos gols, então que ele tenha feito 4 assistências e 15 gols, participado de 19, representa 38% dos gols do seu time na temporada. Quase 40% dos gols do Wolverhampton passaram pelos pés do Matheus Cunha, considerado mais um meio-campista do que um atacante para o seu treinador no seu time. Então, não acho que o Dorival vá contar com ele também como um atacante, embora possa ser um atacante móvel, que me parece ser o que o Dorival quer. Desses aqui, o Hendrick, que tem mais papel de centroavante, mas que também vai muito melhor em arrancadas, em jogadas em velocidade, se movimentando para correr nas costas dos zagueiros do que recebendo de costas. O Brasil hoje não parece ter um atacante com esse perfil pronto para jogar. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de campinho tático do que eu imagino que possa fazer o Dorival nesses jogos da seleção. Sempre um mistério para saber se isso aqui vai dar certo ou não. Já não deu. Consigo aqui girar isso. E agora abaixar. Agora sim. O azul é o Brasil, tá? O vermelho aqui pode ser ou a Colômbia ou a Argentina, os próximos adversários. Só que eu estou imaginando o Brasil com Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Arana, Bruno Guimarães e Gerson. Pode ser um pouco mais aqui, o Bruno Guimarães mais aqui, o Gerson um pouco mais aqui. E aqui, Rodrigo, Rafinha, Vini e mais um. Se fosse o Neymar, eu imaginava que o Neymar seria esse cara aqui e eu colocaria o Rafinha aqui. Porque o Rafinha, contra defesas muito fechadas assim, ele teria muita dificuldade, mas é um jogador que se movimenta muito, que busca muitos movimentos de ruptura, como se diz no tatiquês, né? Que é se movimentar nas costas de zagueiro e abrir espaços. E ele também faz bem o papel de sair da área, como ele fez agora contra o Atlético de Madrid, que sai o Dani Olmo, e em teoria o Rafinha vem jogar como um meia mais centralizado. E ele faz muito bem o papel de ir para o lado do campo, para achar um espaço para fazer o cruzamento para o Ferran Torres. Fora que no Barcelona, o Rafinha não joga como um super ponta esquerda, né? Aqui é o Lamine, Leva, super ponta esquerda não pela qualidade, mas assim, um ponta esquerda típico, porque o lado do campo é pro Baldé. Então ele já joga bem por dentro mesmo no Barcelona, com o Dani Olmo aqui atrás, e ele muito perto do Lewandowski, tanto que tem vários gols dele de dentro da área, aproveitando cruzamentos do Lamine especialmente. Então, por aqui é lógico que o ponta esquerda da seleção tem que ser o Vini. O Rafinha eu acho que pode jogar, porque fez muito bem no Barcelona, tanto em mobilidade, dinamismo, como também em achar passes, como um camisa 10. Um camisa 9 acho que mais móvel, para também permitir entradas do Rafinha e abrir espaço para os outros atacantes. E o Rodrigo eu acho que por características é quem melhor se encaixa hoje na direita, que pode ser o Savinho, pode ser o Estevão, mas o Rodrigo eu acho que tem uma trajetória mais consistente nos últimos tempos, de seleção brasileira também, para começar jogando por ali. Dos atacantes que a seleção tem, eu acho que quem deve ser mais preparado para a Copa do Mundo é o Hendrick. Eu acho que é mais provável que daqui a um ano o Hendrick tenha se desenvolvido futebolisticamente para ser o 9 da seleção do que João Pedro ou até o Matheus Cunha, que nenhum 9 é. Ainda assim é uma incerteza o Hendrick. A gente está vendo ele jogar muito pouco, ter poucos minutos, não sabe como que vai ser a próxima temporada, mas eu insistiria nele. Um jogador de preparar jogadas, de fazer pivô para os outros, de receber bola, de dominar e bater. O jogo dele contra a Real Sociedad, embora a Real jogasse com a linha muito alta, acho que Colômbia e Argentina não vão fazer isso, são times que tentam tirar espaço e muita luta no meio campo, mas acho que o Hendrick, simplesmente por projeção, e a gente tem que projetar o jogador, seria o escolhido para jogar por aqui. Tem muita gente falando que a seleção poderia jogar num 3-5-2 e ao invés de ter Arana e Wanderson, colocar, por exemplo, o Rafinha aberto numa ala, vou fazer isso por aqui, ó. Seria basicamente, se joga num 3-5-2 saindo desse 4-2-3-1 ou desse 4-3-3,
é basicamente tirar, porque quem sairia seria basicamente o meio-campista central, se mantivesse os outros, e avançar os outros aqui, né? Você pode até fazer aqui um 4-4-2. Tá faltando algum jogador no meu time? Não. 3? Não. Você pode até fazer isso daqui também. Que é, por exemplo, o que faz o Bayer Leverkusen. É um time que joga com mais pontas do que alas. Na temporada passada, principalmente, era mais assim. Jogava com 3 zagueiros, só que os zagueiros tinham saídas pelos lados. O Hincapié pelo lado esquerdo, o Koscielny pela direita, e o Tapsoba ficava mais. E o Frimpong jogava como um ala lá em cima, um ponta lá em cima, o Grimaldo como um ponta lá em cima, o Boniface como um 9, mais fixando os zagueiros, e aqui tinha Xhaka, Palacios como 2 volantes, o Xhaka de mais passe, o Palacios mais de destruição, Wirtz e Hoffmann. Era a base do time do Leverkusen do ano passado, que jogava um esquema de 3 zagueiros e sem laterais, porque o Frimpong e o Grimaldo, por mais que sejam, eles jogavam bem mais à frente. Para fazer isso daqui, um 3-4-3 basicamente, sem alas, você precisa de muito treino, muitos mecanismos, muita pré-temporada e adaptação, coisa que o Brasil não tem, e eu desconfio que se tivesse esse tempo se conseguiria fazer ou não. Então, para colocar, por exemplo, Rafinha, que é um jogador muito voluntarioso, canhoto como um ala pela esquerda, e tentar o Estevão, que já fez alguma coisa parecida, ou o Rodrigo como um ala pela direita na seleção, para deixar, por exemplo, Vini e Endrick por aqui, e ter, não sei, Bruno, Gerson e Matheus Cunha, para jogar com isso, que seriam praticamente 4 atacantes e mais um. Acho que o Brasil não vai fazer, porque não tem tempo de treino, porque seria muito sacrificante para esses 2 jogadores. E outra coisa, esses jogadores, Rafinha, Rodrigo, eles são muito melhores recebendo a bola nesta zona daqui do que nesta zona daqui com a defesa toda fechada. Porque aqui eles têm 1 contra 1. Aqui eles não têm a capacidade, não é necessário 1 contra 1, esse tipo de enfrentamento logo aqui. É muito mais necessário nessa faixa de campo. Poderiam receber a bola nessa faixa de campo? Sim. Os zagueiros teriam que se juntar para quando atacasse o zagueiro virar um lateral. Coisa que a seleção brasileira até poderia ter um pouco mais de perfil com isso, com o Marquinhos, do que um zagueiro pela esquerda. Não sei se, por exemplo, o Murilo, Gabriel Magalhães, se fosse o Danilo alguma coisa ainda, tem esse perfil de ser um zagueiro que sobe por aqui na hora de atacar. Mas, repito, isso demanda muito treino, não estar com água no pescoço, igual a seleção está agora, um tempo maior de preparação para fazer, encaixar, e eu acho que demanda também alguns tropeços que a seleção brasileira também não pode se dar o luxo de ter mais pelo momento que ela está vivendo. Então, acho que essa opção de Rafinha de um lado, Rodrigo do outro, Vini e Endrick por dentro e Matheus Cunha aqui atrás, ou Vini e João Pedro por dentro, Matheus Cunha aqui atrás, não me parece que é uma boa para a seleção. Se fosse para jogar com Arana e Wanderson de alas, abrir Vini de um lado, Rodrigo do outro e Rafinha por dentro, o problema aqui é quando você joga com 3 zagueiros, os alas recebem muito mais à frente essa bola e tem um engarrafamento entre Wanderson, Rodrigo, Arana e Vini. Quando esse jogador, por exemplo, está aqui como meia centralizado, esse aqui vai ser um 9, você não tem esse zagueiro, ele passa a ser, né? Você sai de um 3-5-2 para um 4-3-3, o lateral tende a receber a bola mais atrás, que vai fazer com que essa marcação venha mais aqui, e aí o atacante que tenha mais espaço. Para que o lateral pode jogar um pouco mais por dentro e deixar a ponta mais liberada para o atacante, para o ponta por aqui. Algo que a seleção acho que tem que fazer é, quando entregar a bola para o Vinícius, entregar em uma boa condição de 1 contra 1. E não entregar com o Vinícius recebendo com a marcação, ele de costas de lado, basicamente não conseguindo jogar de 1 contra 1. A mesma coisa serve para o lado direito. Resumindo, eu acho que já posso subir essa tela aqui, porque acho que já acabou completamente meu repertório tático para vocês também. Resumindo, meu povo, eu não acho que está no momento de muitas invenções táticas. Esse momento de, quem sabe, adaptar atacantes como alas e colocar algo diferente, eu acho que isso já passou. A adaptação que se poderia e se deveria fazer é para encaixar o Neymar no time, porque o Neymar tem que jogar. Só que o Vini também tem que jogar. O Rafinha também tem que jogar. E o Rodrigo também tem que jogar. Então, para colocar esses 4, sim, precisa adaptar. Mas não me parece ser o 3-5-2 ou um 3-4-3 o melhor momento para isso, e agora muito menos com a ausência do Neymar. E nos falta muito flagrantemente um 9, mais do que laterais. A Argentina ganhou a Copa com Molina, Montiel na direita, com Tagliafico e Acunha na esquerda. Não que sejam maus jogadores, mas não é que a Argentina... Eu parei para pensar, não é que a Argentina ganhou jogos pelos laterais porque o Molina ainda fez um gol, né? Contra a Holanda.
Holanda. Mas não era o forte da seleção da Argentina nos seus laterais. Eram jogadores cumpridores, que na defesa garantiam e que apoiavam o ataque, mas quem decidia os jogos era Messi, Lautaro até que não, Messi, Julián Álvares, Di Maria, McAllister, Enzo, De Paul, por outras virtudes que não fossem as ofensivas, mas a Argentina ganhava o jogo de outra forma que não fosse com superlaterais. O Brasil hoje não tem superlaterais. Tem bons jogadores que não são os Marcelo, Roberto Carlos, Cafu de outros tempos. Não são. Então tem que ter laterais cumpridores que entreguem a bola em boas condições para aí sim ótimos atacantes. Rafinha, Vini, Rodrigo são ótimos atacantes. Esses têm que brilhar. A gente tem que entregar a bola bem para eles. Circulação de bola rápida no meio, recuperação de bola rápida para pegar a defesa adversária desprotegida e não posicionada, e também aproveitar movimentos de jogadores entrando e fazendo esse movimento de entrar na defesa adversária toda hora, porque os jogadores brasileiros fazem muito bem, Vini, Rafinha e Rodrigo fazem muito bem os chamados movimentos de ruptura para atacar o espaço, né? Para usar dois termos táticos de uma vez só nesse bingo constante que a gente utiliza, para pegar as defesas adversárias desprotegidas. Vamos ver o que o Dorival vai montar contra a Colômbia e contra a Argentina. Eu acho que a classificação da seleção brasileira para a Copa não está minimamente em xeque e em jogo, mas as sensações sim. Se a seleção perder esses dois jogos, não sei qual é o futuro do Dorival, embora eu também não saiba quem seria a alternativa para a seleção brasileira buscar mais um treinador faltando um ano para a Copa do Mundo. Se tiver um técnico disponível, eu acho que ainda que ganhe de Argentina e Colômbia, é de se pensar em mudar, porque o trabalho do Dorival me parece que tem muito pouca evolução. Vamos ver nesses dois jogos o que a seleção vai conseguir fazer. Tá falado, meu povo? Eu vou tentar voltar depois dos jogos para comentar alguma coisa. Como começam muito tarde aqui, eu vou tentar assistir os dois jogos da seleção brasileira para comentar se alguma coisa do que eu comentei aqui foi feita e como que o time está se desenvolvendo. Um beijo para vocês, hein? Faz favor de dar um like aqui, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos também. Tchau, tchau.